Juiz e a bola não rola. Agora sim, começam as emoções do primeiro tempo. Grande clássico para você, grande jogo. Mari subiu. Sobra fica com o Diego Alves, primeira posse de bola do Flamengo. Flamengo é o mandante, faz o primeiro jogo no Rio de Janeiro, jogo da volta em Porto Alegre. Esse é o William Arão. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Rafinha voltando atrás. Rodrigo Caio, recuperado de lesão, chamando Pablo Mari. Felipe Luiz se apresentou na esquerda. Está o jogador campeão da Copa América com a seleção brasileira. Arrascaeta da seleção uruguaia. Felipe Luiz, trombada. Falta marcada, derrubado o Felipe Luiz. Ficou 15 anos na Europa. Veio do Atlético de Madrid. Falta do Bruno, que é um velho conhecido do torcedor carioca. Ex-jogador do Fluminense, pisou no pé do Felipe Luiz. Um show de imagens para você. Mais de 2 horas de aquecimento. E o Sport TV tá bombando. Falta para o Flamengo. Arrascaeta. Tenta a jogada, tenta o lançamento para a entrada da grande área, parando no Rafael Sobis. É o cara da Libertadores com a camisa do Inter. Passe errado, Cuejar recupera para o Flamengo. De Arrascaeta. Everton Ribeiro pela esquerda. Edenilson era a dúvida, é um jogador muito importante hoje no esquema do Inter. Rafael Sobis. O Flamengo tenta tomar a iniciativa. Cuejar. Rafinha. É o ex-jogador do Bayern de Munique. O Flamengo foi às compras na Europa. Rafinha. Gabriel. Bruno Henrique caiu. Sobra de Rafael Sobis. A arbitragem não é brasileira. D'Alessandro. No bate-rebate a bola fica com o Flamengo mais uma vez. Bruno Henrique. Perde a dividida. Patrick. Arão. Ricardinho, em relação a isso que eu citei, a arbitragem. Temos 2 no primeiro tempo. A arbitragem sul-americana. A arbitragem de um chileno, por exemplo, é diferente da arbitragem brasileira? Não digo diferente da arbitragem brasileira, mas a característica do Tobar é de deixar realmente o jogo correr. Existem árbitros brasileiros que também têm essa característica. Eu acho que você tem que identificar a característica do árbitro, independentemente da nacionalidade dele. Felipe Luiz. Everton Ribeiro começa o jogo lá pela esquerda. Ainda Everton. Arrascaeta. 0 Flamengo, 0 Internacional. Rodrigo Caio. Rafinha. Bruno Henrique pede pela direita. Gabriel também está aqui mais pela direita. A bola passa pelo Arão. Cuejar levanta, Gabigol de primeira. Tirou na boa o Rodrigo Moledo. Guerreiro está isolado aqui na frente. Mari. Olha o recuo, ficou curto. Estava atento o Diego Alves. Caiu o Diego na dividida com o Paulo Guerreiro. Torcida do Flamengo pega no pé do peruano. Fica sentindo a perna Diego Alves. Vamos ver de novo. O Guerreiro escorregou. Ele escorrega. Ele não tem a intenção, ele perde o equilíbrio, ele escorrega e aí dá uma trombada feia no Diego Alves. Aí o Odair. Pé esquerdo dele, né? Escorrega e ele acaba acertando o Diego Alves. Tivemos chuvas nos últimos dias no Rio. O Guerreiro está até mostrando a grama, está dizendo que escorregou. É o que ele está falando agora com o Diego Alves. E olha quem está aqui no Maracanã, Tite. Está ali ao lado do César Sampaio, do Juninho. Enfrentou o Guerreiro recentemente aqui na final da Copa América, né, Luiz? Brasil e Peru. César Sampaio é o assistente pontual dos 2 próximos amistosos. Lomba faz a proteção, tiro de meta para o Internacional. Inter campeão em 2006, campeão em 2010. Disputa pela 12ª vez a Libertadores. O Inter ficou 13 anos longe da Libertadores da América. Entre 93 e 2006. Vitor Cuesta. 4 minutos, primeiro tempo aqui no Maracanã. Você ligado nas emoções da Libertadores. Ganhou no alto ali o Rodrigo Caio. Tentativa do Guerreiro e tem falta, um empurrão do Rodrigo Caio.
Patrick. Tentativa pela esquerda. Cai Patrick. Falta para o Inter. A torcida do Flamengo não gosta até o momento. O maior público do Flamengo no Maracanã no ano foi na eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. 69.980 torcedores. Pode ser um bom momento para o Inter no jogo aéreo. Moledo é muito forte no jogo aéreo. Vitor Cuesta é grande. E o cara das bolas paradas é Rafael Sobis. O Odair gesticulando de um lado para o outro. É o climão de um jogo tenso. De um confronto de gigantes do futebol brasileiro pela Libertadores. Se o Odair gesticula, o Jorge Jesus, Luiz, está quase dentro do campo. Bem no estilão Jorge Jesus. Cobrança de Sobis, olha aí. O jogo já começa tenso para o torcedor rubro-negro. E serão 180 minutos. Quarta-feira que vem, estaremos juntos em Porto Alegre mais uma vez. Tá agitado ali o Diego Alves. Cobrança do Sobis. A falta já foi cometida há mais de 1 minuto. É o Guerreiro se posicionando. O Gabigol discute aqui com o Tobar. Cobrança de Sobis. 0 Flamengo, 0 Internacional. Moledo fica ali na entrada da pequena área. Patrick mais pela segunda trave. O D'Alessandro mais afastado. Muita resenha, muito papo e nada da falta a ser cobrada até o momento. Partiu Rafael Sobis, bateu na direção do gol. É tiro de meta para Diego Alves. Acreditou demais o Sobis. Ele levou 1 minuto e 50 para cobrar essa falta. É a reação de Rafael Sobis. Wendel. Lindoso. Esse é Edenilson. De novo Wendel. No bate-rebate a bola fica com o lateral do Inter. Sobis. Com a marcação do Arão. O Arão dá um empurrão. Segue o lance. Dessa vez o juiz entendeu que não teve falta no Sobis. O Flamengo não teve vida fácil nas oitavas. Conquistou a vaga nos pênaltis. Foi no sufoco, foi na emoção. O Flamengo eliminou o Emelec 4-2 nos pênaltis. Perdeu por 2-0 fora e venceu por 2-0 aqui no Maracanã. Everton. Vem o Flamengo. Everton Ribeiro. Boa deixada. Esse é Rafinha. Cuejar, Gabigol, Cuejar, Arrascaeta erra o passe, dá um presente para o Patrick. Patrick no meio de 2, entre as pernas do Arrascaeta, na dividida, na boa. D'Alessandro, mais de 10 anos como jogador do Inter. Bruno, mais uma vez Bruno tem a bola dominada. Arrascaeta no peito, na grama, na frente, Gabigol no peito, pro Everton Ribeiro na entrada da grande área, lá vem Flamengo, Everton bateu pro gol, Lomba, pro lado, como manda o manual, Bruno tirou, ótima defesa do Lomba, Bruno na sequência de primeira, trabalhando no talento de D'Alessandro, Bruno mais uma vez, tentativa do Paulo Guerreiro, para você curtir de novo, Everton Ribeiro com espaço na entrada da grande área, Lomba pro lado. Perfeito. Olha o Patrick. Primeira caneta, depois a dividida. É Libertadores. A categoria do Patrick entre as pernas de Arrascaeta e depois na raça com Gustavo Cuejar. Falei do caminho do Flamengo. O Inter teve um caminho mais tranquilo. Eliminou o Nacional com 2 vitórias. Fez 1-0 fora. E venceu no Beira-Rio por 2-0. Arrascaeta. Everton Ribeiro. Gabigol. De novo Everton. Gira, procura alguém. Everton foi poupado nos 2 últimos jogos, ficou no banco. Rafinha. Cuejar. Com a volta do Everton Ribeiro, quem saiu do time do Flamengo foi o Gerson. Arão. Felipe Luiz estreando na Libertadores. Aqui no Brasil foi jogador do Figueirense. Arão. Pablo Mari. Cuejar. Esse é Rafinha.
10 minutos, primeiro tempo, Maracanã bombando. 0 Flamengo, 0 Internacional. Rafinha. Bruno Henrique dispara. Rafinha tem a bola dominada na jogada com o Patrick. E posse de bola para o Internacional. Essa é a segunda partida entre Flamengo e Inter na temporada. Tivemos um jogo, primeiro turno do Brasileirão. O Inter venceu por 2-1 no Beira-Rio. Gols de Guerreiro e Arrascaeta. E o Sarrafiori fez o gol da vitória. Bruno Henrique, pouco espaço, muito talento. Ele ganha o escanteio, último toque do Wendel. Torcedor com o rosto pintado. No gás. E agora são os dois zagueiros do Flamengo que vão tentar a cabeçada. Vale a fé, vale a corrente. Um grande jogo para você no Sport TV. Arrascaeta batendo escanteio, a bola vem abrindo. Rodrigo Caio de cabeça, Lomba! Na cabeçada de Rodrigo Caio, defende Marcelo Lomba. Ele sobe muito. Vai se levantando aí o Cuesta. Vamos ver o que aconteceu com o zagueiro argentino. Subiu com o braço, segundo o Cuesta. O Rodrigo Caio o atingiu com o cotovelo. É que o Inter, nessa bola parada, marca em zona, né? Você vê que o Cuesta estava marcando zona, parado. O Rodrigo Caio vem embalado, ele vem em velocidade. Então ele passa por cima do Cuesta, acaba fazendo a carga. Jogo travado, jogo nervoso, os dois times se respeitam muito, jogo de poucos espaços. A chance que o Flamengo teve até agora foi na saída de bola errada do Bruno. Deu aquele contra-ataque que o Everton Ribeiro chutou de fora da área e o Lomba fez a defesa. Mas o Inter também tenta sair pro jogo, não fica encurralado atrás não, tenta jogar também, o jogo é equilibrado. E o Odair Hellmann estava falando agora há pouco com o Rafael Sobis aqui para ficar mais aberto, para tentar explorar mais as jogadas pelas laterais. Lindoso reclama do Everton. O Everton dizendo, bateu no braço, não, bateu aqui, cara, bateu meio no ombro. Tá aí Rafael Sobis. Sentindo o Rodrigo Lindoso, com muita experiência no futebol carioca. O Rodrigo Lindoso foi jogador do Madureira, do Fluminense e do Botafogo. Jogou contra o Cruzeiro com problema no tornozelo esquerdo, inchado, no sacrifício. Ainda não está 100% recuperado, mas ninguém quer ficar fora desse tipo de jogo, né, Luiz? De jeito nenhum. Edson Viana com as informações do Inter. Bruno Cortes tem o clima do Flamengo para você. Por enquanto 0-0. Paulo Guerreiro. Bem aberto pela esquerda, ainda Guerreiro. Marcação dupla em cima dele. Último toque do peruano. Vibra com a jogada do Arão e o Guerreiro se desespera. Vem para cima do juiz. E a torcida do Flamengo quer um cartão para o Paulo Guerreiro. Vamos ver o último a tocar na bola. Quem foi, Ricardinho? Arão ou Guerreiro? Guerreiro tem razão. Foi o Arão que bateu por último na bola. Diego Alves. Flamengo 0, Internacional também 0. 13 minutos, primeiro tempo. Pablo Mari, marcado pelo Edenilson. O Inter adianta seus jogadores. Arrascaeta. Bruno, primeiro drible. Sobra do Guerreiro na entrada da grande área. Tentou uma caneta. Arão entrou rasgando. A torcida vibra. Tirar a bola do Guerreiro é que nem gol, né, Luiz? Por enquanto, pelo menos. Esse é Patrick. Trazendo com ele a marcação do William Arão. Patrick na linha de fundo. Rafinha. Rafinha estava suspenso contra o Vasco. Bruno Henrique. E o corte prudente, sóbrio do Rodrigo Moledo. E o último toque do Gabigol, que dá uma encarada no Sobis. Sobis não entendeu não. O Jorge Jesus foi tirar o Gabigol. Ô Luiz, eu tô atrás de um dos gols do Lomba. Pareceu que o Jorge Jesus deu uma encarada também no Sobis, daqui. Posso estar enganado. Rolou uma encarada, a sensação que eu tenho é que o Jorge Jesus vem para tirar o Gabriel. Primeiro ele deu um empurrão no Gabigol, tirou ele dali da confusão e aí continuou a condução. O jogo começa num tremendo climão, hein?
Continuo com a sensação que o Jorge Jesus foi tirar o jogador dele. Não, tudo bem, mas ele não tem que participar. Isso, né? Ele não tem que participar ali, principalmente onde na situação onde foi o lance. O Flamengo dá liberdade para os jogadores de frente. O Gabriel, o Everton Ribeiro, o Bruno, né, e o Arrascaeta tem liberdade de movimentação. O Bruno hoje, pelo menos até agora, um pouquinho mais pelo lado direito. Agora o Inter, quando tem essa bola, pela experiência dos jogadores, trabalha ela. E o Cuejar e o Arão estão sempre ligados nas penetrações do Edenilson e do Patrick, porque Edenilson e Patrick vão usar muito as costas dos laterais. Eles vão fazer essa diagonal. Edenilson do lado direito nas costas do Felipe Luiz e o Patrick aqui do lado esquerdo nas costas do Rafinha quando o Inter tiver a bola. Ricardinho mencionou a experiência do Inter. Essa escalação aí tem uma média de idade de 31 anos e 7 meses, Luiz. É realmente um time muito cascudo. Edenilson de cabeça. Pablo Mari no alto. Cuejar na categoria. Edenilson ganhou na boa. Lá vem Inter. Edenilson na entrada da grande área. Dividiu com o Felipe Luiz. Nada. Sobra de Pablo Mari. É o banco do Inter reclamando. Everton Ribeiro. Arrascaeta. Passa pelo Bruno. Passa pelo D'Alessandro. Não passa pelo Moledo. O Edenilson ficou, hein? Parece estar sentindo o rosto. Denilson cai. O torcedor do Inter já se preocupa com a lesão muscular que ele sofreu. Ele leva a mão ao rosto. Na jogada aí com o Felipe Luiz. E a bronca do Odair Hellmann. Lembrando que o vencedor do confronto entre Flamengo e Inter enfrenta na semifinal da Libertadores o ganhador do duelo entre Palmeiras e Grêmio. Palmeiras venceu ontem em Porto Alegre por 1-0. Chutaço do Gustavo Scarpa. Bruno Henrique na entrada da grande área. Bateu por baixo. Bola pega no Moledo. Sobra com o Wendel. Tem ligação para Andrés D'Alessandro. Ele vem para cima do Felipe Luiz. Tá aí D'Alessandro. Volta o lance. Com o motorzinho do Inter. Com o Edenilson. Rodrigo Lindoso. Wendel. Primeiro tempo de jogo aqui no Maracanã. Rafael Sobis. Rodrigo Moledo. Everton aperta. Sobra do Bruno. De novo Moledo. Marcelo Lomba. D'Alessandro perde para o Arão. Bruno sobe, ganha no alto. E a falta no Bruno. Lédio Carmona, 18 minutos. Sua análise desse início de jogo aqui no Sport TV. Muito equilíbrio, os dois times se respeitam muito, os dois times estão um pouco acima do tom, um pouco tensos, muita provocação, o Gabigol já provocou. D'Alessandro tenta controlar um pouquinho o time do Internacional. Poucos espaços, o lance que teve mais agudo até agora foi no erro do Bruno na saída de bola. Enfim, é jogo de paciência, jogo de nervo. Os dois times estão muito pilhados nesse início. Daqui a pouco a bola rola um pouco mais, os dois times assentam um pouquinho mais essa tensão e talvez a gente tenha um jogo um pouco mais aberto. Arão, lá vem Flamengo no talento de Bruno Henrique, bateu de longe, Lomba! Mais um escanteio na bomba de Bruno Henrique. Bruno Henrique já estreou com o pé direito, marcou 2 gols em 49 minutos na virada sobre o Botafogo, logo no primeiro jogo. É jogador de seleção brasileira, Bruno Henrique, para ótima defesa de Marcelo Lomba. Outra bola perdida pelo Inter, outra saída rápida do Flamengo e mais uma finalização de fora da área que o Lomba conseguiu resolver. Arrascaeta na cobrança do escanteio. 0-0 Flamengo e Inter, a cobrança para o Arão, subiu, passou pelo Arão, passou pelo Rodrigo Caio. Fica com o Wendel. Rafael Sobis. Tocou com o braço Sobis. Mão de Rafael Sobis. Bronca aí do Jorge Jesus.
Passamos dos 20 no primeiro tempo. Flamengo 0, Inter também 0. Everton Ribeiro. Cuejar, o colombiano, faz o toque lateral com o Felipe Luiz. Trazendo a marcação do Guerreiro. Cuejar. Everton Ribeiro. Último toque do D'Alessandro. Esse é o primeiro jogo. O Flamengo como mandante joga no Rio. Quarta-feira que vem o jogo da volta no Beira-Rio. Arão. Gabriel Barbosa. Rafinha. Bola longa para o Arão. Tiro de meta para Marcelo Lomba. O Flamengo está de volta às quartas de final da Libertadores depois de 9 anos. Uma vez foi em 2010, quando foi eliminado pela Universidade de Chile. Central do apito. Quem é esse? Quem é esse juizão aí, Carmona? Conta pra mim. Não sei. Vamos perguntar pra central do apito. Vamos nessa, boa. Cada figuraça aqui no Maracanã. Bom demais. Bruno no alto. Rafinha de primeira na direção do Gabigol. Cuesta. O argentino dá um chutão na direção de Paulo Guerreiro. Briga, entra na jogada, a torcida do Flamengo vai. Rafinha com a sobra, Guerreiro pediu mais uma falta. Devolução. Rafinha passa na boa pelo Sobis, faz a distribuição de lateral para lateral. Felipe Luiz com espaço pela esquerda. Arrascaeta. Está procurando uma boa opção. Tem o Bruno Henrique na entrada da grande área. Erra o passe aqui para o Rafinha. Guerreiro estava voltando, impedido. Impedimento de Guerreiro. Sábado tem jogo exclusivo do Brasileirão no Globoesporte.com. Globoesporte.com trazendo para você Grêmio e Atlético Paranaense com Gustavo Villani, Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro. Sábado, jogão exclusivo do Brasileirão no Globoesporte.com. Ao impedimento do Guerreiro. Rodrigo Caio. Gabriel. Arão. Gabriel. Rodrigo Caio. Cuejar. Everton Ribeiro. Limpou o Edenilson, tocou no meio. Bruno ajeitou, o Wendel tirou. Flamengo tem a bola com Arão. Cuejar. Everton Ribeiro. Tem muito talento, muita habilidade. Cuesta. No peito, na grama. Guerreiro. Bola do Flamengo, Rafinha. Everton Ribeiro. Pediu uma falta, o Wendel. Segundo o juiz, entrou na boa. Veja de novo o lance aqui no Sport TV. O juiz entendeu que não teve empurrão do Wendel, não. Até o momento, apenas 42% do tempo de bola rolando. Paulo Guerreiro. E aí a galera do Flamengo, torcedor bate no peito. Cartaz aí, força. Diego tá aqui no Maracanã. Guerreiro batendo boca com Rafinha. Dois ex-jogadores do Bayern de Munique. Canta alto, canta bonita a torcida do Flamengo no Maracanã. Mas até o momento, Led, um jogo morno, né? 24 minutos. Truncado ainda. Para muito, truncado, nervoso, pilhado, muito falado. A arbitragem precisa segurar um pouquinho. Os jogadores estão falando muito entre eles, estão reclamando muito, tentando também pressionar a arbitragem. O número reflete isso, 42% de bola rolando. Rafinha. Todas as emoções da Libertadores. William Arão. Lembrando que ontem o Palmeiras conseguiu um grande resultado em Porto Alegre. 1-0 em cima do Grêmio. Hoje, o Boca fez 3-0 na LDU. Rafinha. Trabalhando com o Felipe Luiz. Patrick. Edenilson. Andrés D'Alessandro. Bruno pede na direita. De novo Edenilson. D'Alessandro. Bola na entrada da grande área. Sobis.
Bruno. Rafael Sobis mais uma vez. Bruno. Edenilson, D'Alessandro, preparou, ajeitou, tentou Edenilson, Guerreiro divide, Patrick também. Everton, Arrascaeta, tentando Bruno Henrique, na velocidade, é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Bruno bota na frente, divide, último toque do jogador do Flamengo que pede falta. Tiro de meta para Marcelo Lomba. Tá vendo de novo, o Lindoso no carrinho, o último toque na perna esquerda de Bruno Henrique. Rafinha. Flamengo 0, Internacional também 0. Everton Ribeiro, empurrado pelo Wendel. Agora o juiz deu. Com o empurrão do Wendel. Continua um bate-boca que leve ali entre Lindoso e Bruno Henrique desde esse último lance ali, que o Lindoso conseguiu pegar a bola no carrinho, o Bruno Henrique reclamou. Gabriel. Bruno Henrique reclamou com o Lindoso mandou ele ficar quieto. Enfim, esse é o tom do jogo. O Bruno Henrique tem 2 expulsões esse ano. Everton Ribeiro trabalhando com o William Arão. Cruzamento para o Bruno Henrique. Parando em Rodrigo Moledo. Grande temporada do Moledo. Como também grande temporada do Bruno Henrique. Com números incríveis com a camisa do Flamengo. Rodrigo Caio. Esse é Pablo Mari. Gustavo Cuejar. De novo Pablo Mari. Rodrigo Caio. O Flamengo sabe da importância de ser mandante hoje. O Flamengo busca o resultado em casa. Arão. Cuejar. Chegamos a 27, primeiro tempo. Flamengo 0, Inter também 0. Rodrigo Caio. William Arão. Pablo Mari. Torcedor do Flamengo tenta jogar com o time, tenta empurrar o Flamengo o tempo inteiro. Rodrigo Caio. Veio no fim do ano passado do São Paulo para o Flamengo. Rafinha. Gabriel de primeira. Everton Ribeiro. Gabriel. Wendel tirando. Todo o time do Inter recuado nesse momento. Só o Guerreiro aqui na frente. E fazendo jus ao sobrenome. Tá brigando o Guerreiro. Esse é Edenilson. O Alessandro ficou pedindo lá na direita. O Edenilson demorou a fazer o passe. Quando fez, errou. Nem pro Bruno, nem pro D'Alessandro. Tá aí o Bruno. Esse é um dos problemas do Inter. O Inter se fecha bem. Você vê que o Flamengo, quando não tem espaço, por mais que tenha a movimentação dos 4 jogadores de frente, o Arrascaeta, o Everton, o Gabriel e o Bruno, o Inter não proporciona espaço. Então, tem aproximação, tem a tabela, vai, Luiz. Lá vem o William Arão. Bruno pede o cruzamento, tem cruzamento, é pro Bruno Henrique de cabeça. Lomba! Bola no meio do gol, defendeu Marcelo Lomba na cabeçada de Bruno Henrique. O Flamengo tem pouco espaço. Os 2 espaços que o Flamengo teve para finalizar foram de erro de passe do Inter no meio. Quando o problema do Inter tá aí, ó, quando ele chega na intermediária, não tá conseguindo dar continuidade à jogada. O Flamengo tá roubando, às vezes até no seu campo de defesa. E o Inter rouba e entrega de novo o Flamengo. O Inter tem que trabalhar um pouquinho mais essa bola, aproximar mais Edenilson, Patrick, D'Alessandro, entendeu? Dar um pouquinho mais de ritmo ao jogo, ficar um pouquinho mais com a bola. Gabriel. Libertadores 2019. Jogo de quartas de final entre 2 gigantes do futebol brasileiro. Você curtindo conosco aqui no Sport TV. Tamo juntos. Flamengo e Inter. Cuejar. Felipe Luiz. Bruno Henrique pede na esquerda. O Felipe gira mais uma vez para o meio. Rodrigo Caio. Arão. Pablo Mari. Zagueiro espanhol levanta a cabeça, toca na frente. Arrascaeta para ninguém. Absoluto Vitor Cuesta. Rodrigo Lindoso. Patrick. Lindoso. Tá procurando alguém, Lindoso. Wendel. Erra o passe, presente para o Rafinha. Rafinha. Bons dribles. A torcida queria uma falta. Mari para frente. Você viu ali o Rafinha na bronca. Arrascaeta briga. Patrick, Edenilson, Bruno. Sai para o jogo mais uma vez pela direita o Internacional de Andrés D'Alessandro. Seu drible característico. Tentou ali o Bruno. E o corte do Felipe Luiz.
Veja aí o Rafinha na jogada com o Rodrigo Lindoso. E o Rafinha partiu para cima do Lindoso. Flamengo campeão em 81, jogando a Libertadores pela 15ª vez. Flamengo é a equipe carioca com o maior número de participações na Libertadores. O Vasco tem 9, o Fluminense tem 6, o Botafogo 5. Computando os times brasileiros, apenas São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro disputaram mais vezes a Libertadores que o Flamengo. Gabigol, Arão, recebe Everton Ribeiro na entrada da grande área de calcanhar, lindo toque para o Arrascaeta, Moledo tirou! Sobis no peito, na grama, na categoria, na embaixada se complicou o Sobis, hein? Falta no Rafael Sobis, quase se complicou na entrada da grande área. E o jogo para mais uma vez com uma falta. Aí foi o Rafinha que provocou também o Lindoso. O Lindoso mais uma vez fingiu que não era com ele. O Lindoso não está na berlinda dos jogadores do Flamengo, toda hora com o Lindoso. Falta de Arrascaeta já vem até desde os tempos de Botafogo, né? Vários jogos entre Flamengo e Botafogo. Invicto na Libertadores, torcedor do Inter está comemorando esse 0 a 0 aqui no Maracanã. O Inter tem 3 vitórias, um empate como visitante na Libertadores. E um detalhe, o Inter fez gols em todos os jogos como visitante na Libertadores desse ano. Por enquanto, 0 Flamengo, 0 Internacional. É jogo tenso. É jogo decisivo para você no Sport TV. Rodrigo Caio. É o Guerreiro sempre conversando muito com a arbitragem, botando pressão. Mas é o que eu falo, não sei o que a central do apito acha disso, mas o árbitro está conversando muito, está ouvindo muito. Toda hora o jogo para, vem alguém reclamar. Quando não é com o árbitro, é entre os jogadores. Vamos ver o que a central diz, né, Luiz? Meu amigo Sandro Berahit responde agora a pergunta de Lédio Carmona. Alô, Sandro. Boa noite, Luiz, Lédio, Ricardinho, amigos do Sport TV. Tem razão, Lédio. O árbitro tem parado muito o jogo e está demorando para reiniciar. Por isso, tão pouco tempo de bola rolando. O árbitro às vezes adota essa tática exatamente para segurar os jogadores, né, controlar o jogo. Mas ele tem que agilizar mais porque o jogo, apesar das provocações, não está violento. Tem que deixar o jogo rolar. Beleza, Sandro. Esse é de Arrascaeta, categoria do uruguaio. Vem pra cima, encara a marcação, ainda Arrascaeta, faz o toque pro Bruno Henrique. Lindoso na proteção, empurrão no Bruno Henrique. Falta pro Internacional. Daqui a pouquinho eu vou querer saber do Sandro quem era aquele juiz aqui no Maracanã. Tem isso também. Aquele lá estava nervoso, ele estava distribuindo cartão amarelo para todo mundo. Lomba na defesa, pegando a bomba do Bruno Henrique. Algumas imagens do jogo para você. Tá o jogador da seleção brasileira, Bruno Henrique, batendo pro gol. Defesa do ótimo Marcelo Lomba. E a resenha continua, amigo. Luiz, agora o árbitro, o Sandro já colocou, agora os atletas, os jogadores precisam ajudar também um pouquinho, né? Precisa parar de reclamar toda hora com o árbitro, né? Eu vejo que os dois times estão querendo uma imposição física, uma imposição na força. Imposição moral. Imposição moral. Eles precisam ter imposição técnica no jogo. As duas equipes, né? O Inter sair mais, acertar mais os passes, principalmente no meio campo, e o Flamengo também. Procurar mais espaço, jogar mais pelos lados, aproximação mais. Agora o Bruno Henrique centralizou de novo. O Everton veio aqui pro lado direito aqui para dar opção. Acho que a imposição tem que ser técnica dos dois times e não moral, tentar ganhar no grito. Diego Alves. 0 a 0 Flamengo Internacional. Comentários de Lédio Carmona, Ricardinho. Você ligado nas emoções da Libertadores América. Luiz, Sim. sobre esse posicionamento que o Ricardinho acabou de falar, foi um pedido do Jorge Jesus, agora há pouco. Pediu pro Everton Ribeiro cair um pouquinho mais pelo lado direito do ataque do Flamengo. E olha a marca da trava da chuteira ali na coxa do Felipe Luiz. Uma lanhada boa ali. Vamos ver a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo canta o hino do clube no Maracanã. Quarta-feira que vem, a vez de Porto Alegre explodir, bombar com esse jogão. Promoção Mês dos Pais no Premier.
Assine agora e ganhe um super desconto pelos próximos 6 meses. Acesse assinepremier.globo.com ou ligue para sua operadora. Rodrigo Caio, Rafinha. Rodrigo Caio mais uma vez, trabalhando com o William Arão. Esse é Pablo Mari. Flamengo tenta tomar a iniciativa mais uma vez. Flamengo mandante, tenta partir para cima. Bruno Henrique dividiu com o Bruno. Arão. Rodrigo Caio, campeão olímpico com a seleção brasileira aqui no Maracanã. Arão. Rafinha. Everton Ribeiro com a marcação do Wendel. Tentativa do Arrascaeta parando no Lindoso. Sobes, o Wendel. Lançamento para o Guerreiro parando no Arão. Esse é Rafinha para o Flamengo. Já temos quase 36. Everton Ribeiro. Jorge Jesus está louco aqui na beira do gramado. Mari. Rodrigo Caio. Olha onde está o Gabriel. Bem aberto pela esquerda. Estava atrás até do Felipe Luiz. Arrascaeta. William Arão. Everton Ribeiro. Rafinha na ultrapassagem com a marcação do Wendel. Tem cruzamento. Cuesta tira de cabeça. Wendel completa também de cabeça. Everton Ribeiro saiu com bola e tudo. Bola para o Internacional. O Everton entende que ela já tinha saído quando ele fez o domínio. O Flamengo joga Libertadores pelo 3º ano consecutivo. Na década de 80, o Flamengo jogou a Libertadores em 81, 82, 83 e 84. Rodrigo Caio. Pablo Mari. Cuejar. O time do Inter recua, se fecha lá atrás. Você viu o Rodrigo Caio procurando alguém, acaba voltando a jogada com o Diego Alves. O Flamengo tem 68% no tempo de posse de bola. Lindoso para trás. Cuesta para frente. Sobes. Dominou com categoria. Falta do Rafinha no Sobes. Na construção de jogada do Flamengo, o Arão precisa participar um pouquinho mais. Ele precisa entrar mais na intermediária do Inter, né? O Flamengo começa a trabalhar a bola, o Inter adianta a marcação. E se um dos volantes não sair, especificamente pela característica, o Arão, fica mais difícil. Não adianta os 4 na frente se movimentarem, o Everton Ribeiro abrir aqui pelo lado direito, o Gabigol sair lá de dentro, lá o Gabriel, o Bruno tentar velocidade se a bola não sair direitinho ali de trás. Em relação aos últimos jogos, o Arão hoje está muito mais recuado. Está realmente jogando como segundo volante. Os outros jogos está jogando praticamente como meia, bem à frente. Hoje não, está jogando como segundo volante, está infiltrando bem menos. Cuesta na jogada com Everton Ribeiro. Everton na raça, na vontade. Vitor Cuesta mais uma vez. Consegue o giro argentino. Patrick de cabeça para o lado, posse de bola para o Flamengo. E o lance levantou o torcedor rubro-negro mais uma vez. 0 Flamengo, 0 Internacional no Sport TV. Everton de cabeça, Bruno Henrique. Everton Ribeiro marcado por 3. Wendel com a sobra, Rafael Sobes. Chute perigoso ali para a entrada da grande área. Edenilson, Patrick. Falta para o Inter. É o Lindoso. É decidida que o Lindoso se firmou no lugar do Dourado. Se firmou. O jogador que chegou embaixo ao Inter, não havia muita expectativa do torcedor. Hoje o torcedor do Inter, a comissão técnica, confiam plenamente nele. Se firmou sim. Felipe Luiz de cabeça para frente. Patrick, Arão. Gabigol, Bruno Henrique. Gabigol, ótima bola na esquerda, ficou longa. A ideia era muito boa com o Felipe Luiz. Felipe Luiz tinha espaço. O Inter até o momento
Na Libertadores tem 8 jogos com 6 vitórias e 2 empates. Patrick. Ótima bola para o Rafael Sobis na entrada da grande área. Chegou Sobis, girou, voltou o lance. D'Alessandro. Tiro de meta para o Flamengo. O Flamengo tem 8 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Finalização para fora de Andrés D'Alessandro. Reclamou muito o Patrick, né? O Patrick estava sozinho pelo lado esquerdo esperando a bola. E foi só o segundo arremate a gol do Inter nesse primeiro tempo. O primeiro foi numa falta aqui do lado esquerdo que o Sobis bateu por cima do gol. O Inter precisa trabalhar um pouquinho melhor a bola. Quando tiver a bola, precisa trabalhar ela um pouquinho mais, tentar envolver o time do Flamengo. Então, está sem essa continuidade de jogo. E aí entrega a bola para o Flamengo de novo. Não que o Flamengo tenha criado muitas oportunidades, mas aí fica um jogo de intermediário muito marcado, muito disputado, com poucas oportunidades. O Inter chutou 2 bolas no gol do Flamengo. O Flamengo tem 5 finalizações. São números do jogo. Led Carmona, Ricardinho nos comentários. Bruno Cortes, Edson Viana no campo para você. Patrick na categoria, girou na boa. Olha o cruzamento para o D'Alessandro, consegue o domínio. D'Alessandro girou. Ainda D'Alessandro faz o toque. Paulo Guerreiro bate pro gol, explodiu no Rafinha. Lindoso. Patrick tenta meia-lua. Rafinha faz a proteção. Bola está em jogo, bola para trás. Guerreiro ajeitou, bateu pro gol. Defendeu Diego Alves. O Rafinha parte para cima do Guerreiro de novo. Guerreiro com muita dor aqui no tornozelo direito. Felipe Luiz, está caído o Paulo Guerreiro. O Flamengo vacilou no lance. Banco do Inter reclamando. E está em jogo com Everton Ribeiro. D'Alessandro recupera o torcedor do Flamengo, fica tenso. D'Alessandro no meio de 4. A bola é do Flamengo de novo. Quase 42 primeiro tempo. E o juiz para o jogo por causa de Paulo Guerreiro, que está caído. Como fala o Rafinha, hein? Veja o lance aí. Patrick também se estranhando ali no meio. Rafinha e Patrick não sai. O Wendel volta o lance. Guerreiro tentou a finalização. Ficou pedindo ali um pênalti na entrada do Everton Ribeiro. Acho que nem tocou, hein? Pela imagem, o Odair acha que foi pênalti. Na imagem tive a impressão que ele não foi nem tocado. Central do apito. Foi ou não foi, Sandro? O que você pensou? Luiz, eu vejo um leve toque do Everton Ribeiro no Guerreiro. Para mim não é suficiente para marcar o pênalti, tá? Eles estão agora revisando o lance na cabine do VAR. Essa ida do árbitro Roberto Tobar é só para ajustar aí o rádio, porque parece que está soltando, mas a revisão está acontecendo ainda. Na minha interpretação, o lance de campo, eu respeitaria a decisão de não marcar pênalti. Central do apito com Sandro Meirahit. Quase 44 no primeiro tempo. O Guerreiro vai saindo mancando, daí bota uma pressão. A impressão que eu tenho é que o Tobar está com problema no equipamento dele. Vai reiniciar o jogo com bola ao chão. Torcida do Flamengo pega no pé de Paulo Guerreiro. Que já sofreu com a torcida brasileira na final da Copa América aqui, né? Contra o Brasil, agora a orelha ardendo aí com as homenagens da torcida rubro-negra. Rafinha agora empurrou o Rafael sobe, reclama com o árbitro. Meu Deus. Não tivemos muito jogo no primeiro tempo, não. 44 minutos. Muito empurra, muita imposição moral, como já foi falado aqui. E não tivemos tantas emoções na primeira etapa. Rafinha. Beijado. Libertadores 2019. Valendo uma vaga na semifinal para enfrentar o ganhador de Palmeiras e Grêmio. Voltou o Guerreiro. Rafinha. Everton Ribeiro passa pelo Wendel. Esse é Bruno Henrique na direita. Tem cruzamento para o Gabriel. Lindoso tirou o Arão.
De novo Rafinha. Consegue o giro. Tem a marcação do Rafael Sobis. Pablo Mari. Já passamos dos 45 no primeiro tempo. Vai subir a placa já indicando os acréscimos da primeira etapa. 2 minutos. Felipe Luiz. Bola para Everton Ribeiro na entrada da grande área. Gabriel driblou. Gabigol. Lomba. Lomba defende. Foi travado na hora do chute. Gabriel Barbosa. Na melhor chance do Flamengo no primeiro tempo. Perde Gabriel. Defendeu Marcelo Lomba. Jogada bem trabalhada para você curtir de novo. Felipe Luiz na entrada da grande área. Everton Ribeiro com calma para o Gabriel. Pé do Moledo, toca na bola. Lomba completa fazendo a defesa. Escanteio que a Arrascaeta bate. Lá vem Flamengo, cruzamento na direção do Rodrigo Caio. Ele sobe de cabeça. Sobra de Wendel, sobra do Internacional. Choque cabeça com cabeça ali. Está sentindo o rosto do Rodrigo Caio. Ele disse que o jogador do Inter usou o cotovelo. Vamos ver mais uma vez. Cuesta e Rodrigo Caio. O braço de Cuesta bate no rosto do Rodrigo Caio. No lance anterior, mais salvador, na minha opinião, o pé do Moledo do que a própria defesa do Sim, Lomba. amortece, né? Sandro Medarrit na central do apito. Alô, Sandro. Alô, Luiz, nesse lance também considero disputa normal. O braço do Cuesta realmente tá ali em cima, mas o Rodrigo Caio também vai na direção do braço. Para mim, nada a marcar, Luiz. Arão. Pablo Mari. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo. Cuesta de cabeça para frente, na direção de Paulo Guerreiro. Felipe Luiz chamando o Diego Alves. Juiz promete jogo até 47. Termina o primeiro tempo nesse momento. 0 Flamengo, 0 Internacional. Aí entrando Gerson. Muito elogiado, inclusive, pelo Jorge Jesus, né? Que disse que não consegue nem entender como que foi tão fácil ele vir para o Flamengo como nenhum clube da Europa quis tirar o lado da Itália. Flamengo volta com Gerson no lugar de Arrascaeta. Aí Rodrigo Lindoso discutiu muito no primeiro tempo. 0 Flamengo, 0 para o Internacional. Você ligado nas emoções da Libertadores. E no momento em que viu o Gerson, o Daí Helman já apontou para o Wendel, falou para ele ficar atento. Vamos agora para o segundo tempo aqui no Maracanã. Saída do Flamengo na segunda etapa. Primeiro jogo hoje, quarta-feira que vem, Porto Alegre vai explodir com o jogão Internacional e Flamengo. O juiz zerando o seu cronômetro para a segunda etapa. Jorge Jesus também. Apita o juiz, tem bola rolando, começam as emoções do segundo tempo. 0 Flamengo, 0 Internacional. Estamos nas quartas de final da Libertadores. Sai desse confronto o adversário do Palmeiras ou do Grêmio. Aí já nas semifinais. Pablo Mari. São os primeiros movimentos da segunda etapa. Rodrigo Caio tem a bola dominada. Rafinha. William Arão. Everton Ribeiro na jogada. Wendel fez a proteção. Esse é Cuesta. O Daí Helman mandou o Wendel tomar conta do Gerson, mas o Gerson entrou no meio. O Everton Ribeiro continuando na direita e o Bruno Henrique na esquerda. Guerreiro. Patrick. Edenilson de costas, girou. Edenilson botou na frente. Ainda Edenilson dividiu. Bola fica com o Rodrigo Caio, fica com o Flamengo. Sobis, gira. Guerreiro. Dividida pesada, Guerreiro, Rafinha. Muita reclamação e cartão amarelo para Paulo Guerreiro. Tenso demais. Aliás, talvez os dois jogadores mais tensos do primeiro tempo foram o Rafinha e o Guerreiro, não o Ricardinho. Tem muita resenha, tem muita discussão. Discutiram muito desde o início, né? O Rafinha, curiosamente, desde o início, discutindo, reclamando, algo que
que quando ele jogava lá no Bayern ele não fazia, né? Aliás, levava muito pouco cartão, aqui até suspenso ele já foi. E o Guerreiro também, talvez hoje por enfrentar o Flamengo, talvez pelo momento do jogo, enfim, também tá tenso. Central do apito, Sandro Merahiti. Luiz, cartão amarelo bem aplicado. A dividida foi normal, mas depois o Guerreiro acaba pisando no pé do Rafinha. Para mim, cartão amarelo bem aplicado. E concordo com o Ricardinho, 2 jogadores que sempre reclamam da arbitragem e arranjam confusão. Precisam tomar cuidado aí no jogo. E continuam discutindo, mesmo de longe. 2 minutos no segundo tempo. Pablo Mari trabalhando com o Felipe Luiz. Moledo, Guerreiro, Cuejar, Arão. Bola do Flamengo mais uma vez com Gerson. Veio da Roma, da Itália. Felipe Luiz. William Arão. Gustavo Cuejar. Gabriel. Rafinha. Gabigol voltando com Arão. Esse é Felipe Luiz. O Flamengo tenta tomar a iniciativa mais uma vez no início do segundo tempo. Gerson. Gerson vem de ótima atuação no jogo contra o Vasco em Brasília. Arão. Cuejar. Rafinha. Tenta buscar o espaço pela direita. O Flamengo no talento de Everton Ribeiro. Rafinha. Um bico ali para o Everton Ribeiro. Bola para o Internacional. O Led e o Ricardinho falaram sobre a atuação do Arrascaeta no primeiro tempo. Na primeira etapa, o Uruguai errou 6 passes. Sobis perdeu no alto. Esse é o William Arão. Maria. Gabriel. Meio de 3, o Gabigol domina. Gerson. Pediu uma falta. Lindoso atropelando o Gerson. Gabriel. Lindoso atropelando o Gabigol. Cuejar. Pelo menos nesses primeiros 4 minutos, temos um segundo tempo muito parecido com o que foi o primeiro. Cuejar. Patrick. Bruno Henrique ganha para o Flamengo, vem para a entrada da grande área. Moledo por baixo, ficou sentindo ali o Bruno Henrique. Felipe Luiz, torcida do Flamengo reclama. Felipe. Gerson. De novo o Felipe Luiz. 2 na marcação. Último toque do Rodrigo Moledo. Ainda está caído o Bruno Henrique. Está o Bruno Henrique sentindo. Vamos ver de novo a entrada. Moledo em cima do Bruno Henrique. O juiz entendeu que o lance valeu, foi legal. Esse ano o Flamengo já fez 26 jogos aqui no Maracanã, só perdeu 2 vezes. Arão no cruzamento. Lindoso tira mais uma. Gustavo Cuejar trabalhando com Rodrigo Caio. O Flamengo tem 18 vitórias esse ano aqui no Maracanã, 6 empates e apenas 2 derrotas. Joga com o time a torcida do Flamengo. Pablo Mari trabalhando com Gerson. Gira na boa, no meio de 3. Edenilson antes do Felipe Luiz. Arão chega na marcação. No bate-rebate, Guerreiro no peito e na grama. 2 na marcação, Guerreiro. Último toque de Pablo Mari. Tá sentindo aí o Lindoso. Na jogada com o Gerson. Gerson solta ali o braço no rosto do Rodrigo Lindoso. Aí você vendo o pedido de socorro aí do jogador do Internacional pedindo atendimento. O Gerson entrou no lugar do Arrascaeta, mas não adianta ele vir pela meia esquerda, não adianta ele vir por dentro, tentar construir a jogada, porque o Everton Ribeiro do lado direito também muitas vezes vem para dentro, porque é canhoto, traz a bola para dentro. E aí o Flamengo fica sem profundidade. Ou o Rafinha avança um pouquinho mais, ou o Felipe Luiz. O
Flamengo precisa ter esses jogadores, ou principalmente do lado de cá o Gerson, dando essa profundidade, essa largura ao jogo, para facilitar o trabalho de bola do meio campo. O Flamengo tem nesse momento os 2 volantes jogando em linha, o Arão e nem o Cuéllar acabam entrando na intermediária do Inter. Aí a gente está revendo aí, ele abre o braço e acaba acertando o rosto do volante do Lindoso, para proteger a bola e acaba abrindo demais o braço. E aí o Flamengo fica sem jogo, porque só Gabriel e Bruno por dentro se movimentando é muito pouco. A marcação do Inter se sobressai. O Flamengo, se quiser sucesso, tem que abrir um pouquinho mais os jogadores de lado. Só agora a arbitragem autorizou o médico do Internacional a entrar. Sandro Meirahit. A gente viu aí na repetição, realmente houve uma falta, né, do Gerson no Lindoso. Se o dedo do Gerson entrou no olho do Lindoso, justifica essa reação. Se não, está sendo exagerada, né? O Lindoso está alegando que realmente atingiu o olho dele, né? Mas para mim ele está, na verdade, provocando, não é de agora. Ele já vem há algum tempo provocando os jogadores do Flamengo e depois ele sai de fininho. O juiz precisa prestar mais atenção no comportamento do Lindoso. E o jogo já começa com muitas interrupções também no segundo tempo. Aí os 2 treinadores, Odair, ex-jogador do próprio Internacional. Agora foi curioso, Luiz, porque o Odair estava conversando com o Gabigol. E aí o Jorge Jesus saiu lá da área do Flamengo, atravessou, saiu muito da área dele e foi lá tirar o Gabriel Jesus da conversa. E aí o Lindoso já se levantou. O Gabigol, perdão. Lindoso já se levantou, tá pedindo para voltar já. 0 Flamengo, 0 Inter. Último toque de Felipe Luiz. Quarta-feira que tem o jogo da volta em Porto Alegre. Volta a campo Rodrigo Lindoso, vaiado pela torcida do Flamengo. Reposição do Bruno. Coloca a bola dentro da grande área. Bruno Henrique, Gabriel. E a posse de bola para o Internacional. É o Lindoso em campo de novo. Você ligado no Sport TV com todas as emoções da Libertadores. Bruno vai botar dentro da grande área de novo. Tentativa era para o Guerreiro. Sobra do Gerson. Um chutão para frente na direção do Gabriel. Longe do Gabigol. Bola para o Inter. É o Gabriel conversando com o Odair. O Gabigol trabalhou com o Odair na seleção olímpica. Agora. Pois é. Seleção olímpica. Conhecem bem. O Odair era assistente do Micali. Edenilson. Tentando o Bruno. Gerson. Bruno Henrique. Gerson. Trocou tudo aqui o Bruno. Bola para o Internacional mais uma vez. Jogo não flui. Jogo muito truncado. Quase 10 minutos no segundo tempo. Arão. Bruno Henrique com o Bruno. Falta do Bruno. Não anda, né? Truncado. A bola não anda. demais. A bola fica num quadrado ali e não sai dali. Apenas 47% do tempo de bola rolando. 10 minutos no segundo tempo. Vamos ver se melhora. Vamos ver se esquenta. O jogo merece. É um grande clássico do futebol brasileiro. Falta de Paulo Guerreiro. Falta aqui, falta ali. Não anda. Pablo Mari. Cuéllar. Esse é Rodrigo Caio. Gabriel, de primeira, voltando com Rodrigo Caio. Dois jogadores da Seleção Olímpica Brasileira. Pablo Mari. Tenta jogar com o time, tenta incendiar o time do Flamengo, a sua torcida. Arão. Rafinha. Gabriel Barbosa. Lá vem o Gabigol. Everton Ribeiro. Bruno Henrique. Patrick tirando para o Internacional. E mais uma falta, falta de Everton Ribeiro. Então o Everton chegou ao Flamengo na metade de 2017, no início. Oscilou, estava vindo do futebol árabe.
mas se tornou um dos principais jogadores do Flamengo. Ele tem muito talento, joga muita bola. Everton Ribeiro. Wendel ganha. Everton na jogada com Patrick. Sobis. Arão de primeira. Gabriel também de primeira. Gerson gira. Felipe Luiz. Tenta dar uma acelerada no jogo, o time do Flamengo com o Felipe Luiz. Gabriel Barbosa. Tá aí o Gabigol. Gerson. Arão. Bruno antes do Bruno Henrique. E a lateral para o Flamengo. A torcida canta aqui no Maracanã. Flamengo 0, Inter também 0. William Arão. Felipe Luiz. Com a marcação de Andrés D'Alessandro. Mais atrás, Pablo Mari. Rafinha. Cuéllar. Gabriel. Cuéllar. De novo o Gabriel vem para a entrada da grande área. Sobis, Cuesta. Sobis. Paulo Guerreiro. Bom desarme do Everton em cima do Rafael Sobis. Gustavo Cuéllar. Lindoso na raça. Sobis com a sobra. Guerreiro. Esse é Patrick. D'Alessandro. Tentando a jogada com o Wendel na esquerda. Botou na frente o Wendel. E apenas tiro de meta para Diego Alves. Tempo vai passando. Nenhuma chance na segunda etapa para o Flamengo nem para o Internacional. Diego Alves. Vem aí o Wellington Silva no Inter. Fez o gol da vitória no Campeonato Brasileiro. O Inter jogando com o time reserva. Aí o Wellington Silva. Mais um conhecido do torcedor carioca. Arão para o lado. O Inter de volta à Libertadores depois de 3 anos. Pensando no tri, querendo o tri. Guerreiro na disputa ali com o Arão. Falta de Paulo Guerreiro. E aí, para variar, o Guerreiro vai dar uma reclamadinha. Lédio Carmona, agora você é o mister. Você mexeria de novo no time do Flamengo nesse momento, com 14, quase 15? Eu mexeria mais na postura do time. Um posicionamento, por exemplo, do Arão, que é o jogador que tem que aparecer mais para o jogo ofensivo, do jogo de criação, distribuição de passes. Então, está muito longe da intermediária, como o Ricardinho já apontou, né? Ele tem para o banco, se você pensar em jogo ofensivo, agora o Vitinho, o resto é garoto. Ou o Berrio, que o Berrio é um jogador muito irregular. Teria o Vitinho que também não está 100% fisicamente. Gabriel. Esse é Rafinha. Tentou o cruzamento, a bola pega no Wendel. Você ligado nas emoções da Libertadores da América. Jogo tá morno. Mas é um confronto importantíssimo de 2 gigantes do futebol brasileiro. Gabriel. Cuesta ganha na boa. Mais um que jogou Olimpíadas. Cuesta jogou Rio 2016 pela seleção da Argentina. Arão. Último toque do Sobis. Sobis, eu acho que sentiu. Ele que vai sair. Ele que tá saindo, exatamente. Saindo o Rafael Sobis. Vai sair pelo outro lado, né? Ele queria atravessar o campo inteiro. Deixando o campo experiente, Rafael Sobis. Cara da Libertadores. Gols decisivos nas 2 finais que deram o Inter o seu bicampeonato em 2006 e 2010. Você falou de conhecido do futebol carioca, saiu um ex-jogador do Fluminense e entrou outro ex-jogador do Fluminense. São os detalhes do Internacional com Edson Viana. Bruno Cortes tem o clima, tem tudo do Flamengo para você. Felipe Luiz. Gabigol pediu na entrada da grande área. Felipe Luiz. Everton Ribeiro. Escapuliu. Edenilson. Felipe Luiz. Bruno Henrique. Trabalhando com o Cuéllar. Com a marcação implacável do Edenilson. Rafinha. Tempo vai passando, o gol não sai. Já passamos de 16. Gerson. Rafinha. Cuéllar. Gabriel.
Pablo Mari. Felipe Luiz. Todo o Inter recuado. Cuejar. Gabriel. Bola para o Rafinha. Faz o corte para o meio. A devolução para o Gabriel, já dentro da grande área. Scapoli fica com o Wendel. Tentativa com o Wellington Silva. Não saiu, não. O Wellington é um jogador de muita habilidade e de velocidade. Wellington Silva. Segue o lance. Falta no Gerson, falta para o Flamengo. Acorda a torcida do Flamengo. O torcedor do Flamengo sente que o time precisa do seu apoio, precisa do grito, precisa da força da arquibancada do Maracanã. Vamos ouvir a torcida do Flamengo. Reações, um show de imagens aqui no Sport TV, Libertadores bombando. Felipe Luiz. Bruno Henrique na ultrapassagem. Felipe Luiz na linha de fundo, cruzamento na direção do Gerson. Tentou a cabeçada. Wellington tirando para o Internacional. Paulo Guerreiro. Cuejar e Guerreiro. Guerreiro no meio. Patrick. Tentou um drible bonito ali, perdeu para o Rafinha. Everton Ribeiro, desarmado pelo Rodrigo Lindoso. Andrés D'Alessandro. Maracanã hoje está lotado. Quarta-feira que vem é a vez do Beira-Rio. Lindoso tentou uma meia-lua. Ótimo corte. Rodrigo Caio na boa. Gerson. Esse é Bruno Henrique. Felipe Luiz. Gerson disparou. Mais um bom corte de Rodrigo Moledo. A fase dos dois Rodrigos é muito boa, né? O Rodrigo Caio, voltando hoje, continua bem, e do Moledo. O Moledo está num momento excepcional. Cuejar. Everton Ribeiro de costas, girou, se livrou da marcação do Bruno. Everton tentou a jogada no bate-rebate. Os jogadores do Flamengo pedem pênalti. Pedem um toque de braço ali do Rodrigo Moledo. Flamengo 0, Inter também 0 no Maracanã. Quartas de final. Ontem, lembrando, Palmeiras conseguiu um grande resultado em Porto Alegre. Bateu o Grêmio. Gol de Scarpa. Cuejar está procurando alguém. Abriu os braços. Ninguém se apresentou. Everton Ribeiro. Pablo Mari. Felipe Luiz com a marcação de Andrés D'Alessandro. Flamengo tenta pressionar o Inter. Rafinha. Gerson. Forçou demais com Rafinha. Cuesta. O Flamengo tem a posse de bola mais uma vez. Está o argentino Vitor Cuesta. O Led estava falando da boa fase do Moledo. Ele e o Cuesta têm muita relação com o Internacional. O Moledo 152 jogos, o Cuesta 122. O Moledo, inclusive, fez um gol num dos jogos contra o Nacional do Uruguai. Houve o risco do Moledo deixar o Inter. Vamos ver se pegou no braço. Pega no braço do Bruno. Pega na mão do Bruno ali depois de pegar no Moledo. Veja o lance novo. Everton Ribeiro. Moledo. Mão do Bruno. Vamos para a central do apito. Sandro Merahit daqui a pouquinho. Vamos lá, Sandro. Qual a sua opinião? Não foi nada, Luiz. A bola veio inesperada do Moledo. O braço do Bruno estava em uma posição natural. Nada a marcar. O árbitro estava bem posicionado e interpretou bem a jogada, Luiz. E vem aí Nico Lopes. Arão. Everton Ribeiro. Esse é Gerson. Vai para Rafinha. 20 minutos, segundo tempo. Está 0 a 0. Gerson mais uma vez, trabalhando com o William Arão. Rafinha. Gerson. Cuejar. Everton Ribeiro. Daí para o Arão, a devolução errada. Moledo tira. E lá vem o Inter. Inter esperando um contra-ataque. Bola para Guerreiro. Na briga ali com o Rodrigo Caio. Vem aí o uruguaio Nico Lopes.
Felipe Luiz. Vai para Bruno Henrique. 3 na marcação. Bruno perde para o Bruno. Bruno Henrique perdeu para o Bruno do Inter. Último toque de D'Alessandro. O juiz entendeu que é lateral para o Inter. Vai sair Andrés D'Alessandro. Entrando o Nico. Exatamente, o Nico Lopes, que tem 3 gols e 3 assistências nessa Libertadores, mas já enfrenta um longo jejum. São 21 jogos sem marcar, saindo aplaudido da Alessandro. Você falava do Moledo. No primeiro semestre, o Inter recebeu uma proposta pelo zagueiro vindo do futebol da Grécia de 9 milhões de reais, mas recusou para continuar com o zagueirão, Luiz. Ed Carmona, você queria Nico Lopes em campo. Sangue novo, mais velocidade pelos dois lados. O Nico Lopes por um lado, até para ajudar na recomposição, com o Elton Silva do outro. Vai tentar explorar a chegada mais forte do Flamengo ao ataque, vai tentar ganhar o jogo dentro de casa e vai dar espaço atrás para o contra-ataque. É isso que o Odair espera. Cuejar. Esse é Rafinha. 22. Gabriel, segundo tempo aqui no Maracanã. A Libertadores segue bombando no seu canal campeão. Cuejar. Arão. Rafinha. O Flamengo tenta pela direita com Rafinha. Encara a marcação do Wendel. Consegue o cruzamento. Não vem para o Gerson. Bom corte ali no meio. E o Cuejar mandou uma bola forte demais para Gabriel. Você vê que o Odair, ele troca os dois jogadores de lado, né? E troca pela característica também, porque o Inter está sem jogo. O Inter ele está marcando bem o Flamengo, ele está inibindo as ações ofensivas do Flamengo. O meio-campo está congestionado, está bem marcado. Os 4 jogadores de trás, a linha defensiva também está protegida. O Flamengo não consegue entrar. Mas quando tem a bola, o Inter não consegue jogar. O Inter não consegue chegar no campo do Flamengo. Então agora ele vai ter o Elton Silva na velocidade de um lado e o Nico do outro, para ter essa recomposição, mas também ter uma saída, para tentar sair para jogar nas costas do Rafinha, jogar nas costas do Felipe Luiz e alguém encostar mais no Guerreiro, porque às vezes a bola chega no Guerreiro e está muito longe o time do Inter. Amarelo para Patrick por essa entrada que você está revendo. Patrick fazendo falta em William Arão, amarelo para Patrick. Flamengo 0, Internacional também 0. Felipe Luiz. Bruno Henrique. Everton Ribeiro, agora aberto pela esquerda. Esse é Felipe Luiz. Está procurando alguém, a marcação é pesada em cima dele. Gabriel. Felipe Luiz. Cuejar. Voltando o lance com o Rodrigo Caio. Lá vem Flamengo de novo. O Flamengo tem a posse de bola, mas não chuta no gol do Lomba. Cuejar. Felipe Luiz. Gabriel. Felipe Luiz. William Arão. Esse é Rafinha. O Inter recua, o Flamengo gira o jogo. Cuejar. Arão. Gerson volta o lance com o William Arão. Gerson de novo. Chegou ali o Edenilson. Arão. Felipe Luiz pelo meio, centralizado. Gabriel. É o artilheiro do Flamengo no ano, Gabigol. Everton Ribeiro. Com categoria para cima do Nico. Ainda Everton, cruzamento na segunda trave. Gerson subiu. Não chega na bola, tiro de meta para o Internacional. Gabigol gostou. Está vendo de novo o cruzamento do Everton Ribeiro. Levantou a cabeça, viu o Gerson, faz o cruzamento. Gerson subiu com o Wendel, a bola passou pelos dois. De novo a tentativa do Gerson. E o Lomba não tem nenhuma pressa, a torcida do Flamengo está vaiando. O Lomba esse ano disputou 39 jogos e sofreu 28 gols. Ficou 20 jogos no ano sem levar gol, Marcelo Lomba. Lá vem Flamengo de novo, Gerson. William Arão. Tenta o lançamento do Everton Ribeiro, a bola ficou alta demais. Tiro de meta para o Internacional. Quarta-feira que vem tem o jogo da volta no Beira-Rio. Tá tendo uma resenha boa aí, bate-papo. Tá no telão. Boa.
caso do Flamengo, Luiz, esse trabalho de bola de intermediária, então o Flamengo tem tentado fazer, né, da melhor forma possível e tá com mais posse de bola, mas não tem penetração. E aí precisa de uma aproximação maior dos jogadores de meio para com os atacantes, né, a filtração deles, a busca no espaço e a jogada individual, né? Você não vê um drible, os jogadores do Flamengo na entrada da área sempre abrem a bola muitas vezes, né? E muitas vezes a jogada individual pode abrir a defesa, né, no caso do Inter. Edenilson, 27, segundo tempo, esse é Bruno. O time do Inter é um time experiente, com jogadores rodados. Edenilson já foi campeão da Libertadores pelo Corinthians, é escanteio. 0 Flamengo, 0 Internacional. Sábado tem jogão exclusivo do Brasileirão no Globoesporte.com. Amarelo para William Arão. 5 horas da tarde tem Grêmio e Atlético Paranaense, com Gustavo Villani, Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro. No Globoesporte.com, Grêmio e Atlético Paranaense. Aí o motivo do cartão para William Arão. E o jogo segue morno aqui no Maracanã, com poucas chances. Nico Lopes, a cobrança na entrada da pequena área. Edenilson. Nico mais uma vez. Bruno tem cruzamento na segunda trave. Paulo Guerreiro subiu com o Moledo. E é tiro de meta para Diego Alves. Aí o Odair. Vai voltando aí Rodrigo Moledo. Você confirmou o amarelo para o Arão. Esse é Felipe Luiz. Todas as emoções da Libertadores. Quarta-feira que vem, encontro marcado de novo no Sport TV. Aí o Beira-Rio vai estar cheio demais. Jogo da volta, Inter e Flamengo na próxima quarta. Cuejado. Tá procurando alguém. Felipe Luiz, torcedor vai ficando cada vez mais impaciente aqui no Rio. Bola longa demais para o Gerson. Agora a torcida não vai curtir não, Carmona? Passe muito longo. O Flamengo começa a ficar nervoso, a tentar bola longa. Bruno Henrique jogando praticamente lado a lado com o Gabigol centralizado. O Gabigol recebeu há pouco tempo uma orientação do Jorge Jesus. Pensei até que era para abrir um jogo mais um pouco pelo lado direito, para ele se deslocar, mas continua centralizado. O Flamengo está com muita dificuldade de quebrar essa linha do Internacional. E o Flamengo perdeu o Arão para o próximo jogo. Pendurados no Flamengo, Bruno Henrique e William Arão. Arão recebeu o amarelo. Esse é Nico Lopes. Lá vem o Inter. No talento do Uruguai, o Nico Lopes. O cruzamento é para o Guerreiro. Moledo virou centroavante lá. Rafinha no peito, na grama, na frente. Edenilson. Girou, ele era dúvida. Gabigol também. Ganha o jogador do Inter. Vem com tudo Edenilson. Vem para a entrada da grande área. Felipe Luiz na boa. Gabriel para o Felipe Luiz. Acorda a torcida do Flamengo. Everton Ribeiro faz o toque. É para o Bruno Henrique. Botou na frente o Bruno Henrique. Caiu. Olha a sobra com o Gerson. Bruno Henrique bateu. Gol! É do Flamengo! Bruno Henrique. O Flamengo faz o primeiro com o Bruno Henrique. O Gerson acreditou. Brigou. O torcedor do Flamengo vai à loucura do Maracanã com o gol de Bruno Henrique. Ele se ajoelha e comemora. Sai pra festa, Bruno Henrique. 1 pro Flamengo, 0 pro Internacional. Vamos ver de novo. Everton Ribeiro faz o toque no meio, olha pro Bruno Henrique. Tava na boa, Cuesta fez o corte. O Gerson chegou acreditando, dá um toquinho e falou: faz Bruno Henrique. Bruno Henrique batendo praticamente pro gol vazio. É o gol do Flamengo. Gerson. Bruno se levantou, Bruno. É gol do Flamengo, é gol de Bruno Henrique. Convocado pelo Tite, jogador da seleção brasileira. Sai pra festa, Bruno Henrique. 1 pro Flamengo, 0 pro Internacional. Lédio Carmona. Momento iluminado do Bruno Henrique, da carreira dele, né? Na insistência do Gerson, né? na sobra, o Cuesta conseguiu salvar na primeira. Gerson repôs Bruno Henrique. Cuesta tentou salvar de novo, mas o Bruno Henrique foi mais rápido. Enfiada do Everton Ribeiro, a jogada começou com o Felipe Luiz pelo lado esquerdo. O Flamengo quebra a linha, fura o bloqueio do Internacional. Depois de 597 minutos aproximadamente, a zaga titular do Inter sofre um gol, Luiz. Tinha condição legal, Bruno Henrique. Existiam 2 jogadores entre a bola e a linha de fundo.
Vamos curtir a festa da torcida do Flamengo. E vamos ver se o jogo melhora também, né, Ricardinho? Um gol para dar um ânimo, para dar um gás. Tomara que melhore. Agora tem que levar em consideração a bola metida pelo Everton Ribeiro, né? No meio da defesa, né? E depois o passe do Gerson, porque quando a bola sobra, dois jogadores ele podia até ter finalizado, mas ele deslumbrou bem o posicionamento do Bruno Henrique e deu uma assistência para ele sem goleiro para fazer o gol do Flamengo. Tomara que o jogo melhore. E você viu que o Tite está aqui vendo o jogador convocado por ele, marcando gol. Gol importante. Flamengo é o mandante. Lembrando que na Libertadores, o gol como visitante é critério de desempate. Portanto, esse placar de 1-0 para o Flamengo no Rio representa que o Inter, se vencer por 1-0 em Porto Alegre, levará para pênaltis. Luiz, e gosta o Bruno Henrique de gol em jogo importante, né? 17 gols na temporada pelo Flamengo, já foram 8 em clássicos, agora mais um jogo, mais um gol em jogo decisivo. O Berrio ia entrar, aí saiu o gol, o Jorge Jesus falou, volta para lá para ver esse minuto. Temos muito jogo pela frente ainda, vamos ver se o jogo melhora. 32 no segundo tempo, Everton Ribeiro passa pelo Nico, faz o toque. Bruno Henrique, a devolução na entrada da grande área, Gabriel. No meio de 3, ainda Gabigol, caiu. Maria, Cuejar, Rodrigo Caio. Agora a festa da torcida do Flamengo. Vamos ouvir? Canta o torcedor rubro-negro no Maracanã. O Flamengo tem 76% de posse de bola. Busca o segundo com Gabriel. Faz o toque, é pro Bruno Henrique. Ajeitou, Bruno Henrique bateu pro gol. Gol! É do Flamengo! Bruno Henrique de novo. Ele gosta de gol em jogo grande. Bruno Henrique. É o segundo dele, é o segundo do Flamengo. Flamengo 2, Internacional 0. No meio da zaga, Bruno Henrique tira do Cuesta e bate no canto de Marcelo Lomba. Segundo gol do Flamengo. Bruno Henrique, duas vezes Bruno Henrique, na assistência do Gabigol. Flamengo 2, Internacional 0. A vantagem do Flamengo aumenta no Rio de Janeiro. E mais uma vez, com Bruno Henrique, duas vezes Bruno Henrique, ele sai para a festa mais uma vez. Flamengo 2, Internacional 0. Ricardinho, Bruno Henrique de novo. É, o jogador de decisão, jogos decisivos. Está sendo decisivo novamente. Quando a bola chega no Gabriel, sozinho, ele sai do meio da defesa, ele sozinho gira, e aí o Bruno Henrique ameaça sair nas costas, para, o Cuesta ameaça acompanhar ele, ele volta, o Gabriel acha ele, e ele, como é mais rápido, no giro, né, na mudança de direção, tira o Cuesta da jogada e bate cruzado. Gol de treinamento de base, né? Chega naquela posição, bate cruzado, que é indefensável para o goleiro. Foi o que o Bruno Henrique fez, 2-0 para o Flamengo. E agora o Inter vai tentar um gol importantíssimo, seria um gol do Internacional. Tentativa do Guerreiro, ele pede um toque de mão, segue o lance. A vantagem do Flamengo agora se torna muito interessante, é muito boa, porque o Inter tem que vencer por 2-0 em Porto Alegre para levar para pênalti. Se o Flamengo fizer um gol em Porto Alegre, o Inter passa a precisar de 4. Luiz, só uma curiosidade, né? O Ricardinho até agora no comentário falava gol de quem? De treino de base, né? E é curioso porque o Bruno Henrique não passou por categorias de base, né? Foi descoberto no Campeonato Amador em Belo Horizonte, então acabou pulando essa parte e mesmo assim está fazendo o que se faz lá na base. Houve um toque ali no braço, o VAR está analisando o lance. Central do apito com o Sandro Meirahit. O braço do Rodrigo Caio estava colado ao corpo e, além disso, a bola bateu no joelho antes. Para mim, nada a marcar, lance normal. Sobre o gol, o que o Ricardinho disse, o movimento, com o movimento ele tira o Cuesta da jogada, pelo menos ele retarda a chegada do Cuesta. Isso aí foi fatal pro lance. E o Moledo ficou esculhambando também a marcação no meio campo. O Gabigol, quando vai fazer o passe, estava muito só.
A marcação do Inter já estava espaçada, já estava descompactado. E tem o buraco. Com o movimento do Bruno Henrique, ele retarda a chegada do Cuesta, que ainda tentou se recuperar, mas não conseguiu. Ele vem para o monitor, vai analisar o lance. Vai para a revisão. Vem para a revisão do VAR. E aí o Maracanã se cala. Momento de grande expectativa. O juiz pode dar um pênalti para o Internacional. Bola pegando no braço ali do Rodrigo Caio. Você já teve a opinião de Sandro Meirahit na central do apito. Na jogada com o Paulo Guerreiro. Análise aqui do Roberto Tobar, que é árbitro chileno. O árbitro de vídeo é o Julio Bascunhan. Que expectativa! A atenção é flagrante aqui no Maracanã. O que ele vai fazer? Vamos ver a marcação do juiz. Segue o lance. Ele entende que não houve pênalti. Então ele concorda com a central do apito de Sandro Meirahit. Segundo o Roberto Tobar, não houve pênalti. Lédio em relação a esse placar de 2-0. Agora você, Odair, agora você é o técnico do Inter. Parte para cima para tentar um gol ou espera o jogo da volta com esse 0-2? O 0-2 já é um prejuízo. Ele não vai poder levar gol em casa. Se ele levar um gol em casa, ele vai ficar numa situação, vai ter que fazer 4. Então ele vai ter que ser muito frio. Ele tem opções de tentar chegar ao gol com o time que ele tem, mas tem que botar a bola no chão. O time está muito nervoso, está muito tenso, está muito pilhado. Se surpreendeu, levou 2 gols em praticamente 5 minutos. Em praticamente 5 minutos, não, em 4 minutos. E agora está tentando se reordenar em campo. Agora faltam 10 minutos para o jogo terminar, menos de 10 minutos. Eu não mexeria não, E o Rafinha levou um cartão amarelo aqui no lance anterior. Segundo o Lédio, pilhado, Rafinha. Pilhado é um bom termo, Lédio. Né? Ele é agitado, O Ilharão, ele retardou uma cobrança. 2 para o Flamengo, 0 para o Internacional. Everton Ribeiro. Felipe Luiz tocando no meio com o Cuejar. Todas as emoções da Libertadores. Gerson. O Flamengo consegue 2 gols seguidos. Sai do gol Marcelo Lomba. O Flamengo vai construindo uma bela vantagem no Rio de Janeiro. Jogo da quarta-feira que vem vai bombar com certeza. Estaremos juntos em Porto Alegre. Promete demais. Em Porto Alegre o Inter vai precisar de 2-0 para levar para pênaltis. Mas temos jogo aqui pela frente no Rio. Falta de Everton Ribeiro. Lindoso queria um cartão para o Everton. Patrick. Vai para o Wendel. 39 no segundo tempo. Wellington Silva desarmado. Gerson ganhou. Esse é Everton Ribeiro. Gerson. Puxa para o meio. Encara a marcação dupla. Driblou na boa, faz o lançamento, é pro Bruno Henrique, Lomba sai do gol, Bruno Henrique dividiu, faz o toque, Gabigol furou, perdeu o Gabriel, perde uma chance incrível, Gabriel, fura o artilheiro, fura Gabigol. Nico Lopes. 40 no segundo tempo. Ricardinho, jogador de seleção brasileira, jogador internacional. Como é que dá uma furada dessas, Ricardinho? Bom, primeiro o lance do Gerson, a enfiada de bola e a velocidade do Bruno Henrique, que disputou com o Lomba, ganhou e serviu o Gabriel, que realmente perdeu totalmente o toque final, né? Você vê que é uma metida de bola do Gerson, ele disputa com o Lomba, o Bruno, ele não toca o Lomba, ele toca a bola. E serve o Gabriel que acaba errando, né? Realmente furou a jogada. Agora, com relação ao time do Inter, Luiz, o Inter, eu esperava que o Inter pudesse jogar mais. Meio campo do Inter muito atrás. Nem sombra daquela equipe que enfrentou o Cruzeiro, que fez outros grandes jogos, mesmo o Palmeiras lá no Beira-Rio. Né? Um meio campo muito longe do ataque, né? Vai, Luiz. E vem aí o Parede, Ricardinho. Faz o cruzamento na direção do Paulo Guerreiro. Felipe Luiz tirou. O Wendel briga para o Internacional mais uma vez. Rafinha sai jogando. Gerson. Ganhou do Cuesta.
Entrou muito bem no jogo Gerson. Ele acelera para o Flamengo. Lá vem o Flamengo. No talento de Gerson. Faz o toque para o Everton Ribeiro. Dentro da grande área. Ajeitou a devolução para o Gerson. Para em Vitor Cuesta. 66.366 torcedores aqui hoje no Maracanã, Luiz. Quase 5 milhões de renda. Esse é o Rodrigo Lindoso. 41. Vamos ter emoção até o fim aqui no Maracanã. Nico Lopes. Guerreiro vem para a entrada da grande área. O Wellington na tabela é para o Guerreiro. Nico Lopes na sequência. O Inter não desiste. O Inter busca um gol que seria muito importante. O Wellington Silva colocado para fora. Tiro de meta para o Flamengo. Primeiro chute do Inter no segundo tempo. O Inter arriscou muito. Querer bloquear e realmente, em boa parte do jogo, conseguiu bloquear as ações ofensivas do Flamengo, mas teve muito pouca força ofensiva, né? Tirou pouco o Flamengo da zona de conforto na sua área defensiva. É um time que para jogar mais, para arriscar mais, tem repertório para isso. E vai arriscar mais com o Parede agora, que entrou com a camisa 27 no lugar do Edenilson, Luiz. Então, um jogo como esse, grande, né, você tem que marcar o adversário, no caso do Inter, né? Tem que marcar o Flamengo, inibir o Flamengo que está jogando em casa. Mas você com a bola tem que jogar um pouco, né? E o Inter jogou muito pouco, tem potencial para jogar muito mais, tem equipe para jogar muito mais. Nico Lopes domina na entrada da grande área. Trabalho uruguaio. Nico bota na frente. Lá vem o Inter. Nico bateu. Chute prensado. Bola fraca. Defendeu o Diego Alves. Promoção Mês dos Pais no Premier. Assine agora e ganhe um super desconto pelos próximos 6 meses. Bom demais, hein? Acesse assinepremier.globo.com ou ligue para sua operadora. Vamos caminhando para o fim do jogo. E vamos ter emoção até o fim. Moledo. Está jogando Cuesta. Flamengo vai levando uma bela vantagem para Porto Alegre. Quarta-feira que vem com transmissão ao vivo do Sport TV, o jogo da volta. Nico Lopes. Lindoso. De novo Guilherme Parede. Nico Lopes e o toque de Pablo Mari. É o Nico. Nico foi o artilheiro do Inter em 2017 com 17 gols e o artilheiro do Inter em 2018 com 14 gols. Vem aí Orlando Berrio. Saindo o Everton Ribeiro. Berrio que ia entrar antes do primeiro gol, saiu o primeiro, saiu o segundo, agora no finalzinho entra. Saindo o Everton Ribeiro. 44 no segundo tempo. Muitos aplausos para o Everton. O Inter tenta uma pressão final, busca um gol importante aqui no Maracanã. Lindoso chamando o Bruno. Corta o lateral do Inter, vem na diagonal, vem para o meio. Tentava ali o Guerreiro, Cuejar, Arão, Felipe Luiz. Quase 45 no segundo tempo. Lançamento para ele, para a velocidade do Bruno Henrique. Moledo voltando com Marcelo Lomba. Sempre transmissões especiais no Sport TV. Você curtindo as emoções da Libertadores. Esse é Orlando Berrio. Cuesta antes do Gabigol. 6 minutos. Tem jogo, hein? Vamos até 51. Moledo. Fizemos para você mais de 2 horas de aquecimento. Todo o climão antes de Flamengo Internacional. E depois do grande jogo, troca de passes. André Hernan comandando hoje o troca de passes no Sport TV. Rodrigo Lindoso. Rodrigo Moledo. Chutão pra ninguém. Mari vacilou. Parede ganha. Lá vem Nico. Pode ser muito perigoso o ataque do Inter. Nico Lopes ajeitou. Bateu pro gol. Pra fora. Pra fora. Pra desespero do Wellington Silva. Perde Nico. Foi a grande chance do Internacional em todo o jogo. Nico Lopes ficou cara a cara. O Diego pulou para o canto direito. A bola veio no canto esquerdo e saiu. Lédio. Ele fez tudo certo. Só faltou
Só faltou finalizar corretamente. Na hora que ele domina a bola, ele tira o defensor do Flamengo e bate, mas a bola sai meio mascada, né? Pegou meio de tornozelo. A gente está revendo o gol do Bruno Henrique, chute cruzado, mas faltou só caprichar na finalização, né? Grande oportunidade do Inter no jogo. Que dura que o Rafinha deu no Mari. Quase 47 no segundo tempo. 2 para o Flamengo, 0 para o Internacional. E o Inter se animou com o lance. Nico entrou rasgando em cima do Arão. Último toque de Nico Lopes. Olha o Gabigol da galera! Esse aí é o sósia do Gabigol. Mas é chanchudo, né? É, um Gabigol voltando de férias. Quantos quilos a mais ali, Carmona? Ah, tem uns 5 ali, né? Nico Lopes. O Inter se tornou mais ofensivo com as entradas do Parede, do Nico e do Wellington Silva. Vamos até 51. Maracanã lotado, recebendo o primeiro jogo. Essa é a flamureta, né? Lindoso. Quarta-feira que vem, torcida do Inter vai lotar o Beira-Rio, vai empurrar o time. O Inter vai precisar de um grande resultado jogando em casa. Bruno na reposição. Tentativa para o Guerreiro, consegue o domínio. Girou, esse é Nico Lopes na entrada da área, bateu para o gol, parou no Cuejaro, William Arão. Orlando Berrio. Moledo. É lá e cá, lá vem o Inter mais uma vez. Parede. Cuejá se esticotou, evitou a saída da bola. A galera gostou, esse é Gerson. E agora o Flamengo tenta um contra-ataque pela esquerda. Com o cara dos 2 gols, com o Bruno Henrique. Dividiu com o Patrick e Bruno. Lindoso. É lá e cá, esse é Nico Lopes. Wellington pede na esquerda. Nico viu. Gira, perde tempo. Wendel vem no apoio. Wellington Silva é driblador, faz o toque, ótima bola para o Patrick. Pela esquerda, o cruzamento para Paulo Guerreiro. Sobra na entrada da grande área, pressão do Internacional, Wellington Silva. Boa distribuição. Nico Lopes para a esquerda, que é boa. Nico bateu para o gol, bateu fraco, defendeu o Diego Alves. Como o jogo melhorou depois do gol, Ricardinho? Então, mas essa postura do Inter é que o Inter poderia ter tido durante o jogo, né? Jogar o jogo de igual para igual. Tem condições, tem equipe para isso. Precisou levar 2 gols para poder empurrar o seu meio-campo no campo do Flamengo, para poder ter mais velocidade pelos lados, para poder ter aproximação dos laterais, abrir mais o jogo. Você vê, o Inter em 5 minutos melhorou, o que não fez o jogo todo praticamente. E o delegado do jogo expulsou um Gandula aqui. Na Libertadores também tem isso, estava segurando demais a bola, Luiz. Lá vem o Wellington Silva do jeito que ele gosta. No mano a mano, faz o toque pro Guerreiro, a devolução pro Wellington Silva, ajeitou. Nico Lopes driblou, pressão do Internacional no fim do jogo. Pablo Mari sai jogando. É lá e cá, esse é Orlando Berrio. Vamos até 51. Gabriel divide com o Wendel, perde pro Patrick. Patrick no drible, na boa pela esquerda. O Inter é valente. Patrick na linha de fundo. Não saiu não, é lateral. Valeu o esforço do Cuejado na sequência. Olha aí como tem torcedor. Gravatinha borboleta aí o torcedor do Flamengo. Já passamos dos 50. Vem aí Pires da Mota. Saindo o herói da noite. Saindo o Bruno Henrique. De novo, né? Você vê a empolgação ali do Lucas Silva sorrindo, olhando para a galera, aplaudindo. Vamos ouvir a torcida. Torcida gritando Bruno Henrique. São os instantes finais. O jogo animou muito. O jogo melhorou demais depois do primeiro gol do Flamengo. Flamengo 2, Internacional 0. Lindoso. Perdeu a bola. Perdeu a bola. Lá vem Berrio. Tá sozinho. Passou na diagonal, levou uma trombada. Segue o lance. O juiz entendeu que não teve falta do Cuesta.
Vai ter emoção até o fim. Pode ser o último ataque do jogo, Bruno. Mas a bola do Flamengo de novo com o Cuejar. Vai terminar. 2 para o Flamengo, 0 para o Internacional. O Flamengo constrói uma vantagem muito boa no Rio de Janeiro. Bruno Henrique fez os 2 gols. Festa rubro-negra. Flamengo consegue 2 gols de vantagem, não sofre nenhum. E o torcedor já está avisando que acabou aqui embaixo. Ricardinho, semana que vem, vamos ter um jogaço. Caiu o Inter, não vai ter opção, Ricardinho. 2-0 para o Flamengo. Tomara que o jogo seja igual a metade para o final do segundo tempo. Foi quando o jogo melhorou, o Flamengo teve possibilidades. Depois de 2 gols, o Inter resolveu sair e jogar com a sua característica. É um time que tem potencial ofensivo, tem velocidade, tem